1 Timóteo, capítulo 1, e no verso 19, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós tomamos como base aqui para nosso aprendizado um conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e usou como exemplo dois irmãos, Himeneu e Alexandre, que estão no verso 20, que pelo fato de brincarem com a consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está chamando a fé de transporte. Usou aqui um anal, um navio, um barco, como símbolo da fé, né? Como base, como sustentação. E a gente, às vezes, na vida pode perder algumas coisas de ordem material, pode ter algum tipo de prejuízo de ordem física, alguma coisa. Agora, o que ele não pode perder é a fé. Ele pode estar pronto para perder tudo. E isso que eu chamo tudo, que são valores humanos, ele não é tudo comparando a fé. Agora, se ele perder a fé, ele perdeu tudo. Se ele perder esta fé, que é esta fé como dom do Espírito a esses que estão crendo em Cristo, esta fé que aproxima o homem de Deus, se ele perder esta fé, ele perdeu tudo. A vida não tem mais sentido para ele. Agora, qualquer pessoa pode perder a fé. Qualquer uma. Do maior ao menor. Do mais esperto ao menos esperto. Estou falando, não é esta fé vaga que o mundo vive, essa fé que não funciona, essa fé. Na verdade, não é fé. É um saber da existência de Deus e mais nada. Essa fé que Paulo está ensinando, e é o que estamos meditando, é esta fé que altera as circunstâncias da vida, tanto espiritual como material. Esta fé que alinha o homem na conduta, na moral e também aproxima o homem de Deus mediante a sua fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ensinando Timóteo, diz que esses dois personagens, o Himeneu e Alexandre, pelo fato de eles não manter-se com a consciência como devia estar, eles vieram a naufragar. O conselho da introdução do verso 19 é mantendo fé. Quer dizer que eu posso manter a fé, que é esta confiança no que eu aprendo a respeito de Deus em Cristo, como eu posso não manter e perdê-la. Se eu perder esta fé, Paulo chamou uma vida sem esta base de naufragada, afundada. E tem muita gente que está mergulhada em muitos problemas, afundado em muito problema, enfim. Por isso que eu procuro dizer aos irmãos que a fé, para ser verdadeira, ela tem resultado, ela tem que ter resultado. E muitas pessoas, às vezes, elas se tornam muito boazinhas para si mesmas e deixam de aplicar a confiança no que Deus promete e ficam curtindo a vida toda um tipo de problema que tira até a razão de viver. Então, se for para nós, isso é uma coisa pessoal. Esta fé em Deus é uma coisa particular. É uma coisa que a pessoa desenvolve, a pessoa investe nela mesma. Você pode estar do lado de alguém aqui dentro que não está nem aí para esta fé. Pode até estar ouvindo, mas só ouve aqui e os dias vão passando e só no dia do retorno, no próximo culto, que vai procurar compreender sobre a fé novamente. É uma coisa pessoal, particular. Deus oferece a todos, mas nem todos querem manter-se, né? Então, se nós outrora seguíamos coisas que não davam resultados. Antigamente, eu acho que a maioria aqui também procurava suas fontes de milagrosa, né? Suas rezas, suas benzeduras, seus amuletos, suas orações guardadas no bolso com as carteirinhas, seus escapulários, um monte de lário, um monte de não sei de coisa, e nada dava resultado. Se a pessoa deixou de tudo isto
mas não está usando a confiança correta no que Deus promete, acho que ela não teve muita mudança, não. Então é preciso que a pessoa seja ousada, e dê o voto de confiança no que Deus promete, e exercitar a fé em cima daquilo que é oferecido. Então observe que aqui o naufrágio em muitas vidas não é a consequência de um ato, na verdade. É a consequência de um abandono da boa consciência. Aquela vida afinada com o que aprende. Aquela vida que mantém-se constantemente olhando para as promessas de Deus, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Isso é manter-se firme. Eu acho que vocês estão entendendo o que é manter-se firme. O olhar num alvo. E quando a pessoa... E tem muitos perdendo isso. Tem muitos que já perderam a esperança, irmãos. Tem muitos que estão só com a Bíblia na prateleira. Eles não acreditam mais que a oração funciona. Eles não acreditam mais que Deus salva mediante a pregação, o testemunho da fé em Cristo. Perderam a esperança. E tudo isso está vinculado com a consciência. Eu já ensinei aqui sobre uma certa colocação que o passarinho ele pode até voar em torno da cabeça do homem, mas não pode fazer ninho, na verdade. Isso quer dizer que muitos pensamentos nos rodeiam. Compete a nós aceitá-los ou rejeitá-los. De quando em quando, talvez venha na mente de alguém vontade até dizer um palavrão feio contra Deus. Ou largar tudo. Já veio algum tipo de revolta que não vale a pena, talvez, na vida de alguém já veio esse pensamento. O que a pessoa fez? Manter-se firme pela fé. Não posso pensar assim. Não posso dar livre curso a este pensamento, que ele vai contaminar todo o curso da minha fé. Então esses personagens aqui, eles não manteram a consciência. E a consciência, que é estado, essa maneira de pensar dentro das promessas de Deus, é que nos dá a razão de viver e nos tira de certos lamaçal da vida ou de certos estados de afundamento. Quanta gente hoje está diferente porque aprendeu a desenvolver a fé no que Deus promete? Quantos? Muita gente. E quantos continuam no naufrágio e alguém chega e quer estender a mão? Ô moço, eu tenho a solução para ti. Vamos começar a pensar diferente. Vamos usar esta consciência para aplicar no nome de Cristo, nas promessas de Deus. Vamos, tem solução sim. E às vezes a pessoa não quer. Prefere ver naufragada, afundada na vida, pensando que não tem solução. A Bíblia, ela é a instrução que nos põe no eixo. Nos ensina como funcionam as coisas e como podemos alcançar de Deus resultado. E se nós lermos, irmãos, podem abrir a Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo 4, lá esta consciência vai estar numa linguagem diferente. Mas aqui o ensino é referente ao mesmo assunto. Para nós aprendermos que os bons resultados dependem da maneira que nós raciocinamos. O que pensamos sobre Deus e sobre o que Deus diz. Todos encontraram o capítulo 4 do livro de Provérbios, e a partir do verso 20 diz assim, ó: Filho meu, atenta para aos meus mandamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a consciência, que é o coração aqui. Porque dele, do coração, do centro das emoções, que é a consciência, procedem o quê? As fontes da... Quer dizer o quê? Pensamento errado, resultado ruim. Maneira errada de pensar sobre Deus e sobre a maneira de viver neste mundo, quando eu tenho um padrão errado, eu também tenho as consequências. Foi isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, fez lembrar sobre dois cidadãos que
outrora eram seguidores do Evangelho e aprenderam com Paulo. Mas eles, em vez de cultivarem a fé no que aprenderam sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, começaram a deixar agregar na vida deles certos pensamentos, como muitos dizem hoje. Isso não tem importância, não tem problema. O que que tem? Tem muitas coisas que são pequenas, mas causam um grande estrago. Não é verdade? Por exemplo, uma pequena chave abre uma grande porta. Não é? Muitas vezes um pequeno comportamentinho causa um grande problema também. Então nós precisamos estar sempre cientes. E outro dia até lemos ali em Filipenses, no capítulo 4 e do verso 8, durante um dia que ministramos sobre benefício de Deus para nós, o apóstolo Paulo, novamente, ele entra, podemos até ler novamente, abram comigo lá em Filipenses, Novo Testamento, capítulo 4, observe que ali vai interligar novamente coração, consciência, e vai estar ali numa palavra mais simples, o que ocupe o nosso pensamento. Até o pensamento temos que aprender a usar corretamente. Tem comportamento que a gente pensa que não causam problemas, mas causam sérios problemas, comportamento errado, que é resultado de um pensamento, né? É sempre bom entendermos o seguinte: o pensamento insistente, ele cria um hábito. E um hábito praticado e costumeiro, o que acontece? Ele determina um futuro. Então é bom compreendermos sobre tudo que nós praticamos na vida, um resultado haverá. Filipenses é antes de Colossenses, depois de Efésios, no capítulo 4. E no versículo 8, aqui é a mesma situação. Consciência não policiada, coração não foi guardado. E aqui Paulo recomenda como deve estar a consciência da pessoa, para que possa facilitar a ação divina. Verso 8. Finalmente, irmãos, já lemos, eu sei que está marcado em várias Bíblias. Tudo que é o quê? Tá, então você tem que entender o seguinte: na tua consciência, na tua vida, não pode ter lugar para mentira e para o engano. Você está me entendendo? Como tem gente mentirosa hoje em dia? Meu Deus! Eu prefiro ser um traficante do que um mentiroso. Sabia disso? Porque o mentiroso, ele é uma pessoa sem confiança. Ele não serve para nada. É que nem um ladrão. Se ele entra na tua casa, tem que estar de olho, porque a qualquer momento ele leva. Você está me entendendo? Não. Então, tudo que é verdadeiro, mesmo a fé, você não pode usar a tua fé na mentira. Como a fé na coitada falecida Maria, a fé na Aparecida, a fé na Bárbara. Isso não pode ocupar a mente de um cidadão. A crença nessa idolatria, nesse erro. Esse faz de conta, essa vida dupla, hoje é boa gente, amanhã já não é. Então isso não é uma identidade verdadeira. Então as pessoas precisam ser verdadeiros. Se é ruim, se é doente, se é sã, é sã. Se é errado, é errado. É bom cada um se policie. Por que os cultos de um modo geral, é aqui também, ele está ficando de tempo em tempo de mal a pior. Por quê? Porque o povo peca mais. O povo está aderindo mais padrões do mundão. Comportamentos que o mundão sem Deus pratica. Hoje, um honesto é coisa de notícia de norte a sul na mídia. Se alguém acha uma carteira com documento e dinheiro e entrega, nossa, que a mídia vê, isso é trombeteado de norte a sul, mas isso era para ser uma coisa normal do ser humano. Mas está tão difícil encontrar gente assim quando acham, é motivo de notícia. Tudo que é verdadeiro. Vocês podem achar vários defeitos em mim, mas mentira, eu tenho pavor. Mentira não cabe da minha vida. Eu me sinto mal se eu mentir. E eu não sei como é que tem gente que se acostuma. O Espírito de Deus deve estar longe de uma pessoa dessa. Não pode. Comunhão com o Espírito Santo não tem lugar para mentira. Você está me entendendo? Não. Por isso que a palavra de Deus manda-nos em Efésios 5,18 sermos cheios do Espírito Santo. Aquela parte em nossa vida que o Espírito Santo não ocupar, outro comportamento ocupa. Você está me entendendo?
Então eu tenho que ser uma pessoa realmente convertida, crédula nas coisas de Deus, sincera, para que o Espírito de Cristo não venha só me convencer que sou um pecador. Ele tem que tomar parte de todo o meu comportamento. Por isso que a palavra cristão significa ser parecido com Cristo. É isto que o Evangelho de Cristo quer fazer nos homens. Você está me compreendendo, não? Diz que somos chamados, esses que estão se voltando a Cristo, para que seja formado nesses seguidores a imagem do Filho mais velho que é Cristo. Já pensaram esse mundo como está? Tem alguma imagem de Cristo nessa gente? Misericórdia. É só cachaça e orgia e zoeira e droga. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é o que mais ali? Honesto ou respeitável. Tudo que é justo. Quanta gente injusta, né? Uma vez veio um irmãozinho de uma outra igreja fazer um negócio comigo. Mas eu estava sendo sincero com ele, já faz uns 20 anos. E eu percebi que ele queria me lograr. Eu assim para ele: ô meu irmão, eu estou sendo sincero contigo. Olha, eu quero até dizer para alguns irmãos da igreja, quando eu proponho alguma oportunidade para alguém aqui, eu não quero lograr ninguém não, hein? Eu não preciso tomar 5 conto de 1 conto, 500 pilos, isso aí eu ganho no banco, de juro. Então não me tenha nunca como alguém com... Você deixa às vezes até ter oportunidade boa comigo, eu quero te ensinar a ser gente, para algum irmãozinho aqui, mas ele desconfia da minha pessoa. Meu irmão, se eu tiver que assaltar, eu vou assaltar um banco, não teu bolso para tirar 500 pilas, 100 pilas. Você está me entendendo, não? Então, eu tenho que ensinar muita gente para prosperar que não sabe. Eu vejo irmãozinho partindo na vida toda, Eu quero dar uma oportunidade para que a gente sabe que é prosperar materialmente, aprendi, Deus nos dá, me deu, tenho, e aí quer ensinar, aí ele até desconfia da gente. Meu irmão, meu irmãozinho, se eu ficar sentado pescando na beira do mar, eu ganho 150 pila por dia, sem igreja. Estão me entendendo? Não dá para me ver tranquilinho, sentado e pegando marisco, sabe o que for. Não precisa estar me... Então fique sabendo que a honestidade, a sinceridade, e tem gente que não prospera porque ela vê maldade, ela vê chifre até em cabeça de cavalo. É tão malicioso, e isso é a vida da pessoa, hein? Aí ela joga o espelho dela nos outros. Tenha muito cuidado com isso. Ela acha que desconfiar de tudo e de todo é sinal de esperteza, que nada. É Deus mandando socorro, o navio está afundando. Não. Eu não quero teu socorro, Deus vai me salvar. Estão me entendendo? Deus não vai aparecer para ninguém. Deus não vai aparecer para ninguém. Ele envia alguém em nosso caminho. Você está me entendendo? Tudo que é justo. Eu disse para esse irmãozinho, essa tua intenção comigo não está certo. Dizendo assim, negócio é negócio. Eu digo, tá bom, quer dizer que lograr faz parte de um comerciante, então. Aí que eu vi que tem muita gente de Bíblia na mão, dentro de certas igrejas, com a vida toda cheia de rolo, cheio de mentira, injustos com tudo e com todos, e não decolam nunca. Eu até costumo brincar, às vezes eu vejo um emblema num Corcel 2, todo podre, estragadinho, para lama banando. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Um emblema desse atrás do vidro traseiro. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Bah, que dono pobre, hein? Que o filho está todo num pangaré ali caindo de pedaços. Vocês estão me entendendo? Eu não quero ser filho daquele dono dele. Vocês estão me entendendo? Então tem muita gente ignorante assim. Eles estão tudo afundados materialmente, emocionalmente, na saúde não tem, e são tudo filho de Deus. São tudo uma bênção. Esse Deus eu não quero para mim. De maneira nenhuma. Foi desse Deus furado que eu saí de lá. Vocês estão me entendendo? Mas lá eu também aplicava alguma mentira, mas lá eu também era injusto em parte, lá eu também tinha um monte de coisa. Agora, no caminho da verdade, não tem lugar para isso, não. Vocês estão me compreendendo? Lá no céu não entra mentiroso, está bem claro em Apocalipse 21, verso 8. Lá não entra mentiroso. Injusto. Então, Paulo aqui dando a chave da boa consciência, do coração guardado, ele começa a dizer o que é que deve ocupar nossa mente. Justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? A maneira de pensar ou o vosso pensamento, que é o coração, que é a consciência. Vocês estão me entendendo?
Você não pode ser uma pessoa que simplesmente por fora é uma coisa e por dentro é um mausoléu, é um sepulcro caiado, disse Jesus, cheio de imundícia. Não pode ser isso. Como é que o Espírito de Deus, que é o Santo, vai canalizar uma bênção numa vida, que quando ele olha assim, é um mausoléu ou um sepulcro que só tem carniça e osso podre? Estão me compreendendo, irmãos? Então, por isso que hoje não é todos e não é qualquer um que se mantém na fé. É muito bom ir para uma igreja, como hoje a maioria enche fácil, porque é só promessa fácil. É só promessa fácil. E o povo gosta de ouvir coisa boa, é ou não é? Quem gosta de ser exortado? Pouca gente gosta. Pouca gente. Mas o mundo faz. Só que essa empolgação toda, que muita gente entrou, essa parafernália toda emocionante, dura pouco tempo. Vê que aqueles que nasceram pela palavra, estão indo pela palavra, estão na fé há 1 ano, 2, 3, 4, 5, e não se decepcionaram com Cristo, porque foram formados pela palavra. Estão como soldado armado para uma guerra, sabendo que esta fé é uma guerra, e eu tenho que estar preparado para levar um tiro, para levar um ferimento, para sair ileso, ou sair vitorioso de um jeito ou de outro. Estão me entendendo? Então tem que ter um preparo. Então observe bem, como é importante aqui, ó, o comportamento. Aí no verso 9, Paulo diz assim, ó, o que também aprendestes, e o que mais? E recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será o quê? Convosco. Paulo podia dizer o seguinte, ó, eu sou um exemplo para vocês. Ele até cita, ele até aconselha os Efésios e os Coríntios, para imitar a Deus e imitar a ele também. Paulo se julgava um homem de honra e que servia de espelho para a cristandade. Por isso que ele no verso 9 aqui, o que também aprendestes, estão percebendo que para aprender tem que ter ensino? Estão percebendo? Como é que os irmãos vão saber? O papel da gente que ensina é tirar a pessoa do naufrágio. Quando a gente se depara com um ensino assim, você começa a fazer uma reciclagem e a olhar para dentro de si. Amanhã, no teu dia a dia, quando você pensar em mentir, o Espírito Santo vai fazer lembrar do culto de hoje. Vocês estão me entendendo? Não. Mas ontem eu aprendi que pessoa justa, se vai de porta em porta vender batata ou banana, se é 1 quilo, é 1 quilo, não é 950 gramas. Estão me entendendo? Se vocês perceberem hoje em dia, os criadores de animais, de quando em quando, tem grandes empresas falindo. Mas se vocês perceberem, ninguém dá o direito em botar água para o povo comprar água congelada. Mas Deus disse, ai daquele que usa balança enganosa. Vocês estão me entendendo? Mas é o que disse. Então, o injusto, ele não tem lucro. A pessoa desonesta é um problema para ela mesma. E nós temos que pensar dessa maneira. Não ter medo de ser honesto no meio de uma geração corrompida. Não ter medo de ser justo. Não ter medo de andar com uma boa consciência. Como é bom você entrar na repartição pública, entra e sai de cabeça levantada, cabeça erguida. Como é bom passar em tua rua, ninguém te aponta o dedo, ó, este é caloteiro, este é mentiroso, este é adulto, este é velhaco. Como é bom você andar de cabeça erguida. Não é bom? Chegar numa loja, não posso nem entrar nessa que eu estou devendo 3 parcelas. Passa direto, filha, passa direto. Estão me entendendo? E muita gente pensando em ir para o céu. É viciado em dar calote, injusto. O dono da loja, coitado, que tem funcionário para pagar, e a velhacada vão lá e enganam, não pagam mais. E tem velhaco de Bíblia na mão ainda. Dando glória a Deus e aleluia. Estão entendendo bem? O que tem disso por aí, meus irmãos? Velhacos de carteirinha. Uma vez eu botei uns 5, 6 para fora daqui. Acha outro caminho, aqui não. Velhacos. Porque, além de ser velhacos, queriam enrolar a gente daqui. E quase conseguiram. Se eu não meto o pé no ninho, tinham levado um monte de irmãozinho junto. Estão me entendendo? O servo de Cristo não pode ser assim. O servo de Cristo, já citei aqui em tom de, talvez de brincadeira, ele tira a geladeira dentro de casa, ele tira a televisão e dá para o cobrador. Está aqui, ó, não pude pagar, está aqui a televisão. Ela paga a conta, paga, pode levar. No outro dia apareceu outro. Ô, cama bonita. Se me der a cama, tá paga a conta. Pode levar. Eu durmo no chão, mas com uma boa consciência. Mas tem velhaco andando com o cara do vizinho. Tá vendo? Televisão que eu não tenho, do tamanho dessa casa aqui, ó. O carnê lá, com 5 cedo atrasada. Injustos. Bom, para mim, uma gente dessa não tem consciência.
tomar do alheio, seja no golpe da compra, e a gente assim querer ir para o céu, meu irmão, só se for para o céu da boca do cachorro. É o céu onde mora Deus, não entra essa gente. Então, muito cuidado com a tua consciência. E hoje, meus irmãos do céu, tem que se cuidar. Você tem que se cuidar com quem se envolve, na verdade. Que tem de gente desonesta. E ainda tem aqueles que dizem assim, ó, se eu não pagar, Jesus paga. Vocês estão me entendendo? Eu já ouvi isso de caloteiro, se eu não pagar, Jesus paga. Se Jesus agora é o costa quente dos velhacos. Hã? Tem o olho maior que a cabeça? Compra o que não deve, nem pode, nem devia. E nem precisa muitas vezes. Então são assuntos assim, que essa consciência comprometida, você não pode nem olhar para Deus quando ora no certo sentido e orar com tranquilidade. Como é que uma pessoa que conscientemente vive numa vida injusta consegue orar? Eu penso assim, ela não está orando, ela está rezando. Que a reza ninguém ouve. Buscar a Deus com a vida toda torta. Não, primeiro tem que se arrepender e se corrigir, para depois pedir alguma coisa. Por isso que quando Pedro pregou em Jerusalém para a multidão, e pregou o conselho divino, o povo começou a sentir um remorso, uma tristeza no coração, porque a consciência foi bombardeada. Aí eles perguntaram, Pedro, o que devemos fazer então? Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós. Ele não disse, o que deve fazer? Faça uma campanha, vão na igreja uma vez por semana, tá bom. Não, arrependei-vos. E hoje é o que muito falta no meio do povo. O povo era e tudo é festa. Tudo é festa. Tem pessoa que o Espírito Santo não consegue convencer mais. Já endureceu de um jeito que só agora um julgamento permitido por Deus para açoitar esta pessoa com uma dor terrível para tentar acordar. Porque o Espírito de Deus, que é meigo, suave, educado, não consegue mais convencê-lo dos seus erros. Certo comportamento já virou moda. Ninguém mais consegue mudar. Tudo é festa agora. E sobre esta consciência errada, é que a gente não consegue depois alcançar os benefícios e não tem nem força para orar. Então, Paulo aqui no verso 9, vou reforçar, o que também aprendestes e recebestes. Tem que aprender e receber. E se aprende, mas não pratica. Não, eu estou até ouvindo, mas isso aí para mim eu não vou continuar assim, que se dane. Está me entendendo? O que aprendestes e recebestes. E viste em mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na tua casa, no teu trabalho, você serve de espelho, não? Você que hoje vem aprendendo os caminhos de Deus, as pessoas podem se espelhar em tua pessoa? O que é que, quando eles olham para ti, o que é que eles enxergam? Um vadio? Uma preguiçosa? Uma faladeira e malcriada? Ou uma pessoa trabalhadora, idônea, educada, e que nesse comportamento manifesta o conhecimento ou o perfume de Cristo? Vistes em mim, disse Paulo. Eles viam em Paulo alguma coisa. O que é que eles veem em ti, na tua pessoa? Como é que você é conhecido no bairro, na casa, na família, por alguém que crê realmente, que zela pelo temor a Deus? Procura conduzir outros até pelo mesmo caminho para salvar a alma deles? Eu sempre digo aqui, depois que eu aprendi pela Bíblia, eu trabalhei fichado assim só perto dos meus 20 anos de idade. Depois caí na vagabundagem, porque aí se eu trabalhasse fichado não tinha tempo para ganhar dinheiro. Estão me entendendo? Estão me entendendo, não? Então é o seguinte, não, vão tirar a conta amanhã, hein? Se hoje eu fosse pegar numa empresa, eu acho que em pouco tempo eu estaria de sócio. Porque eu ia usar as armas da Bíblia para o patrão só olhar para mim. Não para namorar comigo, mas para ver a diferença. E se o cristão for esperto e aprender pela palavra de Deus hoje, ele veste uma camisa de uma empresa, ele faz da fruta, Deus vai ser com ele. Ele vai ser aquele José que o faraó viu a diferença. Estão me entendendo? Ele vai ser aquele crente que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viu em Daniel e seus amigos. A diferença. Você está me compreendendo? Por isso que as coisas de Deus, elas são para benefício e para bênção para quem pratica. Às vezes tem patrão que ele chama o empregado e convida o empregado para fazer um jeitinho, uma mentirinha. Faz porque eu sou teu patrão. Se alguém me ligar, ou isso, aquilo, ou alguém me procurar, o preço, tal, tu faz assim que... E essa pessoa é uma cristã, é uma pessoa que está na fé em Cristo. Aí ela, por obediência ao patrão, ela faz o que o patrão mandou.
patrão mandou errar, ela vai errar. Mas se ela tem a luz de Cristo, diz, não, meu senhor, não faz parte da minha vida. Numa desta, pode o patrão estar colocando a pessoa à prova, porque ele está procurando uma pessoa de confiança. E muitos perdem a exaltação porque opinam pelo caminho fácil, pelo caminho do mundão. A verdade sempre triunfa. A palavra diz, nada pode contra a verdade, senão pela própria verdade. Estão me entendendo? A integridade, a honra, a honestidade nos dá um lucro tremendo. Tremendo. Na hora, às vezes, em algum momento, mas se eu mentir, vou ter prejuízo. Fala a verdade. A boa conduta é o diadema de uma pessoa, é o enfeite. Tem muita gente sem brilho nenhum, sem enfeite nenhum. E é isso que a Bíblia quer formar em nós. Esses enfeites, essas diferenças. E quando lemos ali na introdução de Timóteo 1,19 sobre naufrágio de consciência, é por causa disso. Um navio, ele afunda por duas razões. Ou o casco furado ou peso demais. É ou não é? Ou uma tempestade. Não é isso? Então, pelo ensinamento aqui, sobre o naufrágio, então quer dizer que o que lemos em Filipenses 4,8 sobre a conduta, quer dizer que cada prática errada, como injusto, não ser amável, não ser respeitável, não ter boa fama, cada defeito desse eu acho que é um furo no casco do barco, que vai drenar a sustentação. Cada brecha que eu tampo em um casco de um barco, mais fácil é dele flutuar sobre as águas, é ou não é? Tem muita gente com o barquinho todo furado. Estão me entendendo? Vamos remendar esse casquinho hoje. Amém? Vamos ler a Bíblia aqui em Lucas capítulo 22. Aqui, Cristo, nosso Senhor, em vez de falar de fé naufragada, vai falar de fé desfalecida. Lucas 22. E esta fé desfalecida aqui, o autor que quis levar Pedro a desfalecer foi o próprio Satanás. Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos e vem Lucas. Ali vai estar a palavra já desfalecer, do verbo desfalecer. Lucas capítulo 22. Verso número 31. Podemos ler? Simão, Simão. Foi Jesus Cristo que disse para Pedro. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou, vos pediu, para vos peneirar como? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O convertido de verdade tem uma tarefa. Fortalecer os fracos. Amém? Amém, meu irmão? Esse é o papel. Muita gente são tentados por Satanás. Veja bem uma coisa aqui. Esse ser invisível, ele é astuto. Ele arma cilada com cara de boazinha. Ofertas que parecem boas. E qual é a intenção dele? Desfalecer o cristão na fé. Fazer ele desistir. Esse inimigo do homem, que é o terceiro inimigo do homem, ele tem uma finalidade: jogar o homem contra Deus e ver o homem desgraçado. Então ele quis pôr os discípulos à prova. Peneirar como trigo é chacoalhar na vida, pôr à prova. Pedro não estava bem firme na fé. A intercessão de Cristo, nosso Senhor. Jesus disse: eu, porém, roguei por ti. Mas Satã havia inspirado as suas ideias no convívio dos discípulos, de uma maneira que Cristo discerniu e viu que Pedro iria sucumbir na fé. E Satanás tinha uma finalidade: dispersar os seguidores de Cristo. Perder a esperança. Jesus viu isso em Pedro, porque Pedro era aquele homem, no início do discipulado, pavio curto. Ele não pensava muito antes de agir. Era de supetão, corajoso, em parte. E depois vinha a consequência. Ele era essa pessoa.
E aqui o autor da desgraça do Pedro era o próprio Satanás, é a introdução do verso 21. Esse ser que hoje quer deixar enquadrado numa mitologia, numa coisa que não existe, na mesma historinha do Saci Pererê, Chapeuzinho Vermelho. Mas esse ser está aí, causando um grande estrago, prendendo pessoas, incentivando corações desprovidos da graça de Deus, e as pessoas não entendem. E a meta dele é nos fazer perder a fé em Cristo. É o que ele tentou com Pedro. Desfaleça. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Ó, a incredulidade é resultado do quê? De uma pessoa não convertida. Está me entendendo? Então, se você não consegue crer na possibilidade de uma ação de Cristo, você não é convertido a Ele ainda. O Espírito de Deus ainda não te introduziu no corpo de Cristo. Quando eu saio do estado natural e sou transformado num homem espiritual, é o que fala em 1 Coríntios 2, verso 13 e 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual compreende tudo, mas ele não é compreendido pelas pessoas. Então, a pessoa que não é regenerada, ainda não nasceu de novo, ela não consegue enxergar esta possibilidade de Cristo nosso Senhor fazer alguma coisa hoje ainda. Então aqui Jesus disse para Pedro, tu quando te converter, aí tu vai vencer o Satanás, as trevas, e tu ainda vai fortalecer os fracos. Tu vai fortalecer os teus irmãos. Então observe, o sintoma de uma pessoa que a fé está desfalecida, que ela não consegue mais praticar a lei do amor, da preocupação pelo próximo. O próximo está a caminho do inferno, ela não está nem aí. Nem sequer diz, ô fulano, tua alma está perdida. Invoca o nome de Jesus, Ele é o Salvador dos pecadores. Creia nele. A pessoa não tem mais ânimo para isso. Não consegue crer mais nessa verdade. Então é importante nós compreendermos que às vezes nosso coração está nos enganando. Em vez de estar tendo saída para a vida, está tendo saída para a morte. É o que lemos em Provérbios 4:23. O coração não está mais guardado. O que sai agora é só morte. Falar em só morte, que até dizer para os irmãos um conselho que vocês vão se lembrar no amanhã. Quando terminar um culto, vou dar um segredinho para vocês. Para você conhecer quem é quem. Terminou o culto. Como é que você sabe sobre uma pessoa que veio por vir e não veio para juntar, veio para separar? É o seguinte. É muito bom, e a palavra de Deus nos ensina, ao povo ter comunhão. Esse ato de convívio. Vocês estão me entendendo? Isso, como o templo, as pessoas unidas constantemente, formam um corpo. Então, o que acontece? Quando a gente está numa reunião, terminou o culto, para você saber se uma pessoa realmente aproveitou o culto, analise o que é que ela vai conversar contigo depois do culto. Não é que é proibido conversar, mas o que vai conversar. Para você não ficar carregando bagagem de peso ou alguma treva no caminho. É o seguinte, terminou um culto. Você cantou, aprendeu. Chegou lá embaixo, uma conhecida ou um conhecido, já vem só com assunto de tranqueira, de desgraça que conversaram semana passada. E não... Você corta este assunto. Esta pessoa, o corpo estava aqui, mas a mente ficou lá na outra esquina. Ela não aproveitou nada, o culto não serviu de nada para ela. Ela é um instrumento para roubar a tua esperança. Você está me entendendo? E quando é uma pessoa para juntar, terminou o culto, em vez de perguntar, e a mãe, tu não viu mais como é que ela tá? Em vez de vir com esses papos estrambeleiros lá, se ela perguntar assim, e aí? O que serviu para nós do culto hoje? Qual que aprendemos? Vamos. Esses assuntos assim. Porque tranqueira, irmão. Tranqueira você teve a semana toda para falar. Você está me entendendo? Aprenda a reformar a mente. Não dê ouvido para pessoas que só falam do problema. Se junte com pessoas capacitadas para dar andamento na solução. Está me entendendo? Porque para falar de problema está cheio de secretaria nesse mundo. É secretaria para isso, secretaria para aquilo. Mas gente que cria solução tem pouca. E falar de problema, qualquer um pode falar. Agora a solução é outra coisa. Você está me entendendo? Cuidado com pessoas que quando se juntam contigo é só tranqueira. E muitas vezes pode ocorrer depois de um culto. Continuar a conversa e começar de tarde. Ou começar uma semana atrás, só tranqueira e nojeira. De doença, desgraça da vida dos outros.
corte, ande com sábio. E quando alguém tiver esse vício para cima de você, minha irmã, meu irmão, o que é que o pastor falou? Eu vou procurar deixar minha mente na linha, ocupar minha mente com coisa honesta, coisa justa, com coisa amável, porque eu quero receber a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Aprendam assim. Uma vez eu, após ter orado, saí da minha casa, faz uns 20 anos atrás. Aí uns irmãos da Assembleia de Deus me convidaram para ir num culto aqui onde tem a igreja, que era toda de vidro ali, da Centenário. E na época não era, Regina. Eu conhecia os irmãos do bairro São Luís, que algumas vezes eu dava a escola dominical para eles lá. Aí eu saí da minha casa, tinha ficado umas 2 horas só orando com Deus, ali falando. Eu estava numa paz, numa alegria gostosa. Quando cheguei, me convidaram para ir lá, uma visita junto com eles e tal. Estavam os dois mais embaixo na rua ali, uns conhecidos da igreja da minha Malinha, do bairro São Luís. E só cheguei que me cumprimentaram, começaram a falar mal do pregador. Eu olhei para eles, vocês não têm vergonha nessa cara de vocês. Eu vim da minha casa para um culto que me convidaram, me deparo com vocês na porta do templo falando mal do pregador que vocês nem sequer conhecem. Hã? Para com isso. Estão me entendendo? A gente, quando está no espírito, sente o cheiro do urubu de longe. Quando você está na carniça, posa tudo quanto é porcaria e come junto. Meus irmãos, aprendam uma coisa. Águia anda sozinha. Urubu é que anda em bando. Grave bem isso. Quanto mais bom você fica com Deus, mais só você vai andar. Porque dificilmente alguém vai querer andar do teu lado. Porque você é uma pessoa que reprova e não aceita certas coisas. Estão me entendendo? Urubu voa em bando. Águia sozinho. Quanto mais bênção, mais só você fica. Mais perto de Deus. Ó, e águia, quando vem a tempestade, ela voa acima da tempestade. E tem um detalhe, hein? A águia enxerga muito melhor que o urubu. Sabiam disso? Ó, e a águia, quando morre, ou vai morrer, ela escolhe um lugar de pedra longe da habitação dos homens e de outras aves. Ali ela se encolhe, quietinha, e morre entre as pedras sozinha. É assim a águia. Mas no seu tempo de vida ela se renova, como a palavra ensina. A águia se renova. Se você é águia, que tu foi em 2013, você não pode ser em 2014 espiritualmente, tem que se renovar. Você é urubu, tudo em bando, é tudo uma coisa só. Tá me entendendo? Quem é águia, levanta a mão aqui, por favor. Não sejam mentirosos, hein? Seja uma águia de verdade. Se não é águia adulta, seja uma águia criança, mas seja uma águia. Amém? Mesmo ter com o pescoço pelado ainda, mas seja uma águia. Amém? Vai nascer pena. É só ficar firme. Não deixa teu filhotinho se transformar em urubu. Fique águia. Amém? Esse é um grande segredo, meus irmãos. Podemos ler mais um texto para nós fortalecer nosso entendimento? Em Mateus capítulo 14, versículo de número... Essa situação aqui é aquela experiência de Pedro. Verso 25 em diante. Vamos pegar um texto e um contexto junto. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o... Oh, meu Senhor Jesus, só tu mesmo, né? Nunca se viu ninguém na Bíblia andar sobre as águas. Só Jesus. Só o dono da natureza pode fazer isso. Só o dono da natureza. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, medrosos, assustados, e exclamaram: é um fantasma! Oh, misericórdia. Olha o que a pessoa, quando não tem uma visão perfeita de Cristo, pensa. Será que se aparecer um anjo aqui, todo mundo vão... Ou alguém vai sair correndo, vai passar direto nessa corrimão ali? Tem gente que é tão supersticioso, tão desprovido do conhecimento, que se assusta até com milagre. Sabiam disso? Então é bom ter a mente preparada para que quando ocorrer as coisas do mundo desconhecido, da parte divina, a pessoa não se assuste e receba. Os discípulos não tinham uma visão muito clara quando Jesus andou sobre as águas. Eu só imagino, né? Não saltaram para a água para não se afogar, mas a vontade de correr era tanto. E tomados de medo, fizeram o quê? Que gritaria feia que não foi, né? Estão percebendo? Gentalada escandalosa. Que gritaria. Vocês vão tudo gritando de medo. Que coisa feia, vocês vão gritando de medo. Só imagino que... Não, viaje comigo um pouquinho.
Os caras dentro de um barco, em alto mar, tudo barbado, gritando de medo. E o Senhor Jesus, como vinha, continuou andando, né? Aí como interviu ali o poder da divindade para que ele pudesse endurecer as águas para não afundar, cada passo tinha que endurecer as águas, aquilo ali, a força da divindade, do Espírito de Deus, foi obrigado a intervir. Aí eu imagino o brilho da glória da divindade em torno dele nas águas, eles pensaram que era um fantasma. Mas por quê? Eles não tinham ainda uma noção clara quem era Cristo Jesus. Se tivesse, tinha sido diferente. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Também era bicho, também era medroso, mas era corajoso também, né? Tinha fé também. E ele, Jesus Cristo, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe o que eu vejo aqui sobre nós? Ele não tirou os olhos de Cristo. Enquanto ele não tirou os olhos de Cristo, ele andou sobre o milagre. Estão me entendendo? Andar sobre as águas era o efeito de um milagre. Enquanto ele estava olhando, consciência firme, tranquila, pura, alvo. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Aí a desgraça veio. E começando a submergir e a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Estão vendo quando a gente tira os olhares e perde a fé, o que acontece? Tudo afunda. Casamento afunda, empresa afunda, trabalho afunda, saúde física afunda. Tem muita gente hoje em dia que está vivo pela graça de Deus. Pela medicina já tem ido faz tempo. Eu conheci um irmão em Cristo, de cor negra, lá em Alvorada, o irmão Carlos. Era um moreno de fogo, orador, oramos juntos muitas vezes, tal, trabalhamos em Porto Alegre junto. Às vezes que ia para lá, nas ruas, juntando a turma da rua. Aí, ele, quando veio para a fé em Cristo, ele era um criminoso. Deus, dando misericórdia, o trouxe para o caminho. Perdoou seus pecados e o negrinho era uma bênção. Era uma bênção. Os processos no fórum ficaram tudo arquivados praticamente. A graça de Deus pôs a mão em cima. O tempo foi passando, depois de um tempo que eu, de quando em quando, ia lá para trabalhar junto, tá? E para lá e para cá, e orar junto. Eu percebi que o irmão Carlos estava com um pensamento diferente. Entrou na vida dele dúvida concernente às cartas paulinas. Chegou a me dar uma dor no coração quando, numa conversa, ele citou dúvida concernente a certas páginas da Bíblia. Tentei argumentar, mas ele já estava com a cabeça feita. O que é que ele andou lendo? O que é que inspirou esta dúvida na mente dele? Não sei. Resumindo a história, não foi muito tempo, o negrinho estava desviado da fé e os processos no fórum estouraram tudo de novo e cadeia para ele. Quando a gente vem para esse caminho, o Senhor Deus atua em nosso favor quando a conversão é genuína. Certas broncas ele põe a mão em cima, porque ele quer ver o servo dele livre e bem no caminho. Mas quando desobedeceu, anulou a graça e a vara da justiça humana começou a pegar. Depois de um tempo eu não o vi mais, não sei onde é que anda, onde é que andou. É impossível, humanamente falando, andar sem afundar sobre as águas. Mas sobre a ordem de Cristo é possível. Quando Pedro olhou para a força, sentiu o vento. E o vento soprou. Ele teve mais medo do vento. O medo do vento da circunstância foi maior do que a sua fé em Cristo. No balanço, as coisas de um lado perdeu. Qual é que perdeu? A confiança e a fé. E o que é que houve? Afundou. Aí ele entrou em desespero. Gritou, salva-me, Senhor. Aí, claro, o Senhor Jesus foi lá, estendeu a mão. E o que é que ele disse? O que é que Jesus disse para ele? Verso 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aprendemos aqui uma coisa. Em teu coração deve predominar uma coisa. Ou uma fé completa chamada bastante fé,
ou a dúvida? Tem que ser pesado isto. O que tiver mais pesado vence. Ele afundou porque a dúvida foi mais pesada do que a fé. A fé foi pequena e a dúvida foi maior. Amém? Mas a culpa não foi de Cristo. Tem muita gente afundando na vida e culpando Deus. Vocês estão me entendendo? Precisamos entender que nós somos resultado da nossa escolha. Talvez alguma irmã, algum irmão aqui, algum filho, tem na sua vida passados que não eram para estar ali, fases na vida que só deu prejuízo, que poderiam ter sido evitados se tivesse ouvido o conselho de alguém. É ou não é? Então, o Pedro aqui não xingou ninguém quando ele é, mas é um reflexo da vida de muitos. A vida não vai bem porque não crê em ninguém. Quanta pessoa poderia ter uma vida diferente se acreditasse em alguém? Quanta pessoa tem capacidade de dar um bom conselho? Uma mãe de muitos anos, uma mulher sofrida que aprendeu, não aprendeu com o ensino, mas com o sofrimento da vida, amadureceu, serve de aconselhar uma mãe mais nova, uma menina mais nova. Mas quem é que quer ouvir o conselho? Hã? Quem é que quer ouvir o conselho? Quantas meninas hoje estão no caminho de sofrimento porque não ouvem ninguém? Nem pai, nem mãe, nem vó, ninguém. Quantos estão nessa? Que o futuro que espera é de choro. Vão esperar sofrer primeiro para depois dizer assim, bem que o pastor, ou a mãe, ou o pai falava, bem que... Mas para quê? Aprender pela dor, você pode aprender pelo ensino. Não é verdade? Então a gente não pode depois culpar pessoas, é o ato. A pessoa escolhe. Aqui foi uma atitude de Pedro. Pedro, em vez de cultivar a mente numa meta, na palavra de Cristo, uma fração de segundo que ele desacreditou de Cristo. Meu irmão, cuida da tua mente, hein? Não dê folga para ela na segunda-feira, nem na sexta. Não dê folga para tua mente, porque o dia não é de culto. Mantém ela na chincha, no cabresto, firme em Cristo. Amarra a tua mente no toco. Não deixa ela sair dali. Sempre firme na fé. Não saia da igreja. Busque a Deus. Ore por ti, pela família, por tudo. Cultive a tua vida espiritual. Te santifica mais. Muda maus hábitos que você aprende não está certo, tira da vida. Não seja aquele que quer ser uma bênção da igreja, na roda de amigos, nas tranqueiras, você não tem diferença nenhuma, porque é amigo, não quer ficar por baixo diferente. Mas tem que ser diferente. Os amigos precisam olhar assim e ver que o cidadão deixa o mundo, né? Olhando para Cristo. Os que não estão olhando para Cristo estão afundando tudo. É ou não é? E por que hoje a gente está conseguindo, vocês, tantos desse mundo que estão se voltando à fé, né? Aquela vida naufragada, a pessoa está começando a se erguer. É o que você está fazendo, espere. Espere que estão consertando o casquinho do teu navio. Tapa um furo hoje, uma manhã, daqui a pouco está flutuando. Você vai dizer, a minha vida agora está uma benção. E acontece, é só esperar. Mas não desista, não saia do barco, conserte o barco e olhe para Cristo. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o quê? Meu irmão, se Cristo entrar para o barquinho da tua vida, pode ter certeza que cessa a tormenta. Pastor, mas a minha vida é um tormento. É porque Cristo está fora. Você está me entendendo? Está fora da tua vida. Isso é verdade, não adianta. Onde Cristo chega, o primeiro sentimento é de paz. Você tem incomodação? Tem. Mas você tem paz. Tem direção. Você tem chão. O crente tem problema? Mas claro que surge problema. Mas ele tem chão. O barco dele está indo muito bem, obrigado. O barco dele não está com fundo furado. Amém? Tem problema. O vento sopra, as tempestades da vida. O barquinho dele chacoalha para cá e para lá. Mas continua. Por quê? Ele está olhando para Cristo. Uma fração de segundo que Pedro tirou os olhares de Cristo, já deu problema. Cristo, como é misericordioso, foi lá de novo, levantou o Pedro de novo. Eu acho que Pedro aprendeu a lição. Se não aprendeu com essa, aprendeu com o galo. Jesus, se te matar, vão ter que me matar também, que eu sou valente. Pedro, você é fogo de palha. Nesta noite, antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Ele, 3 vezes, Pedro. Vão te apertar contigo e tu vai
te desesperar. Tu vai dizer que nem me conhece. Dito e feito. Prenderam Jesus. Pedro achou que a esperança havia ido a Beleléu. Não compreendia a Escritura. E Cristo falava, eu vou ressuscitar, vão me matar, eu vou ressuscitar. Eles não entendiam. Quando prenderam Cristo, a esperança de Pedro foi junto. Sentou numa fogueirinha, era frio, era época de inverno, para se aquecer. Em determinado momento, alguém disse assim, tu era de um deles. Eu não. Era. Tu fala como alguém que andou com ele. Tu tem ainda a marca dele. Por mais que tu é covarde, mas tu tem ainda a marca dele. Daqui um pouco o galo. Eu acho que o Pedro. Hã? Eu acho que ele não tinha lugar para meter a cara. Deus é tão bom. Quando o ensino não nos corrige, a natureza nos alerta. Cuidado com certos sons ao teu lado, certas advertências, certos acontecimentos. Quando eu não dou ouvido à voz de Deus, ele usa a natureza para nos alertar. Pedro foi o galo, contigo não sei o que vai ser. Mas Deus tem os instrumentos para alertar o homem e chamar a atenção do homem. Seja um raio, seja uma doença, seja um galo, seja uma pata, um pato. Deus tem instrumentos quando o homem não crê no ensino para despertar o homem por amor ao homem. Ele luta com o homem, enquanto ele vê esperança no homem. Tem pessoa que não quer mais nada, né? Mas enquanto Deus vê uma brechinha que pode ele ainda atuar numa vida, o Espírito Santo luta a nosso favor. O que Cristo fez com Pedro. Pedro, tu foi um homem de pouca fé. Por que tu duvidou, Pedro, seu cabeça de bagre? Não está escrito cabeça de bagre, né? A vontade de Cristo foi chamá-lo, seu cabeça de bagre, de porongo. Por que tu duvidou da minha palavra? Ele chamou atenção. Tem pessoa que pensa que Deus é o atestado de bobo que engole tudo, que Deus não adverte os homens. Deus adverte os homens, sim. Talvez Pedro, quando afundou, quando Jesus resgatou ele, ai, Pedro, tadinho de ti, Pedro. É isso mesmo, Pedro. Pedro, tá vendo, Pedro? A natureza humana tem essas tendências, Pedro, de cair no adultério, de roubar. Pedro é assim mesmo, de afundar na vida, porque o homem é fraco, Pedro. Tu me entende, Pedro? Tá me entendendo? Então é normal o homem errar. Porque todo mundo erra, tá vendo, Pedro? Tá vendo? O que ele disse? Por que tu duvidou, seu cabeça de porongo? Seu ruim? Seu treva? Por que tu duvidou? Se foi eu que dei a ordem. O discurso não mudou hoje em dia. Se cada um de nós tirar os olhares de Cristo como esperança, estamos mortos, meus amigos. Não vale mais a pena viver. Porque a palavra diz que Ele é a nossa esperança. E é verdade. Você está de pé, está contente, porque todo dia tu espera nele. Todo dia. Ele é a tua esperança. E essa esperança tem um efeito tão grande que você deixou de fumar, de beber, de se prostituir, de jogatina, de um monte de porcaria, por causa do efeito desta esperança que é viva e atuante no coração do sincero, daquele que realmente quer andar com Cristo Jesus. Glória ao nosso bom Deus. Nós vamos ler mais um texto para encerrarmos em Lucas capítulo 8. É preciso, irmão, nós entrarmos constantemente, podia até a gente entrar em outro assunto, alguma coisa, mas é que eu sei que as bênçãos de Deus são precedidas pelo nosso comportamento, nossa fé e atitude. Uma igreja preparada corretamente facilita e atrai a bênção de Deus para aqueles que precisam. E eu sou um deles. Eu muito preciso da graça de Deus. Eu acho que aqui também alguém precisa, amém? Lucas capítulo 8 e o versículo número 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam o quê? Às vezes você chega para uma pessoa, ô minha amiga, meu amigo, recebe Cristo como teu Senhor. Ai, mas eu tenho que comprar uma Bíblia. Ai, eu tenho que deixar disso. Ai, 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 ai. Está me entendendo? Um peso para eles. Eles acham pesado. Aqui a recepção produziu no povo alegria. Então um monte de gente nesse mundo morrendo porque falta a recepção para com a pessoa de Cristo Jesus. Não é a imagem, o boneco, é a fé no nome dele. O nome que tem poder. E quando se espera ele, ele chega, né? Ele foi porque eles estavam esperando ele com alegria, amém? Senão ele não tinha ido, amém? A pessoa às vezes está numa ruim, você quer que a vida, que a outro chega e quer ajudar a mudar de vida. Fulano, tu quer desenvolver a tua fé no poder do nome de Jesus? Ah, agora não que eu sou novo ou nova ainda. Eu quero só resolver os problemas, sabe? E quem sabe, futuramente, quem sabe, eu vou virar para crente. Mas agora, sabe o que é, pastor? É que o meu sonho é casar. Ou então comprar um carro, meu sonho. Ou então, eu estou com um pé torto aqui, tenho que endireitar ele. Eu queria só que Jesus endireitasse esse pé, porque quando eu vou numa praia, é tão ruim andar com o pé torto. Não. Primeiro receba Cristo como Senhor.
que Cristo não seja um peso para ti. Pois ele disse, vinde a mim os cansados, que eu vos aliviarei. Ele alivia o peso da vida do homem. E tem gente que está pesado, porque o peso faz o cara dar de arrasto, ou não é? Estão se arrastando na vida. E ele quer ser nosso companheiro, consolador, alguém que nos ajuda, tomar o peso nosso sobre ele, e tem acontecido isso. Na vida das pessoas que com sinceridade têm se convertido, buscado nesse nome. Então aqui ele foi onde o povo esperava ele. Mas a pessoa quer um milagre, mas não quer que ele chegue na vida, aí fica difícil. É por isso que se ora às vezes por alguém, está desgraçado a vida. Quer que flua um milagre, mas o Espírito é o Espírito de Cristo. O poder flui naqueles que querem Cristo como Senhor. Se não querem, o poder bate e volta. É como eu quero tomar banho, mas vou para o chuveiro de guarda-chuva. Não dá certo, ou dá? Não, eu quero tomar um banho, ficar limpinho e cheiroso, mas não quero que me molhe. Deus não livre se me molhar. Só seco. Né? Não funciona. Eu tenho que estar aberto para as novidades, para o que Deus oferece. Verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, era o líder da igreja na época, em Jerusalém. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Ele queria a bênção e queria que Cristo fosse até lá. E você deve fazer isso também, né? Dá lugar na tua vida para que ele entre. Pois tinha, verso 42, uma filha única de 12 anos, que estava o quê? À morte. Ó, uma filha que estava à morte, condenada para a morte. Mas ele não perdeu a esperança, sabe por quê? Porque disseram para ele, ele já havia ouvido e talvez até presenciado bênçãos em cego, paralítico. Ele pensou, é para ele, então Cristo é a resposta, ele também vai mudar a minha sorte. Ele não vai deixar minha filhinha morrer, a única de 12 anos, eu vou suplicar a ele misericórdia. E o homem foi, e já dobrou-se aos pés de Cristo, misericórdia é Jesus. Me socorre, eu tenho uma filhinha de 12 anos, desenganada, vai morrer, mas eu sei que tu pode fazer alguma coisa. Eu vejo, ou eu ouvi. Quer dizer, o homem aplicou a fé e ninguém podia. Aí pulando do verso 42, aqui é a história de uma outra mulher, eu vou para o 49. Falava ele ainda, Cristo com a mulher, no assunto da cura de uma mulher no intervalo aqui. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse para o homem, para o chefe da sinagoga, não temas, crê somente e ela será o quê? Quer dizer, ressuscitada. Verso 51. Tendo chegado Jesus Cristo à casa do chefe, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele, Jesus Cristo, disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, olha aqui os incrédulos, riam de Cristo. Porque sabiam que ela estava o quê? Mas sabe qual é o problema? Para Jesus, morto há 2 dias, há 1 dia, e vive uma coisa só. Ele não tem problema para ressuscitar, porque ele é a vida. O Lázaro estava há 4 dias já fedendo. Ele só disse para Marta e Maria, crê e verás a glória de Deus. Saiu lá todo enrolado em faixa, lá tipo um robô, e me sorte, e saiu andando. Eu sei que um pouco correram, mas um pouco ficou para ajudar. O cara 4 dias morto, já fedendo e sai do túmulo com a ordem de Cristo. O povo é assim mesmo, tem medo de morto, não de vivo. Então para a menina, quando ele disse assim para o povo, não chore, ela não está morta, ela dorme. É como se ele dissesse, a morte para mim é como um sono, eu ressuscito, eu sou a vida, eu sou o Senhor. E o que é que eles fizeram? Em vez de crer nele, é assim que vão fazer contigo também. Quando você disser assim, ó, eu estou indo à igreja e vou sair dessa, porque eu estou crendo no Filho de Deus, eu estou crendo em Cristo e vou vencer. Alguém vai, tu é louca. Se o médico não fez, ninguém faz. Se o macumbeiro não fez, ninguém faz. E vem com essa história fiada. É tudo uma coisa só. Deus é um só. Tu não tem que trocar de religião. Mas quem está trocando? Quem vai querer o ruim pelo bom? Está vindo para o certo. A história continua, meus irmãos. Muita gente ri de nossa fé, da tua fé. Mas dê ouvido a Cristo, Jesus. Deixa eles. O homem aqui recebeu a filha de volta. Mas porque honrou o nome de Cristo. Mas esses escarnecedores, se tivesse alguém doente na casa deles, eu duvido se Cristo ia lá. Porque ele nunca deu ouvido a escarnecedor. Nunca deu ouvido. E continua hoje. O mundo está se matando. Famílias surpreendidas por uma morte fora do tempo. Final de ano tudo em festa.
Daqui a pouco morreu um acidentado, um assassinaram, com 18, 20 anos. Mas durante o ano, nunca se preocuparam com Cristo Jesus. Mas no final do ano, criou a maior festa, regada a prazeres, a honras. E a palavra diz que o pecado nos persegue. O homem se esquece dos seus atos e erros. Mas Deus disse que o pecado persegue o homem. Quando o homem menos espera, o pecado pega ele. E o surpreende. E tira o pirulitinho da boca dele e acaba com a festa dele. É o que muita gente está passando por isso. Eles só sabem zombar de Deus e das coisas verdadeiras. Mas o crente fiel em Cristo, essas decepções não estão guardadas para ele. Deus revela antes, mostra antes, nos conduz para o bom caminho e nos protege. Vou morrer dizendo, ser crente em Cristo de verdade é ser diferente de tudo. De tudo. Só temos a ganhar. Verso 54. Entretanto ele, Jesus Cristo, tomando a menina pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia. Por quê? Contar para incrédulo? Meu irmão, nem todo mundo vai acreditar na tua bênção. Sabia disso? Nem todo mundo. Eu, quando fiquei crente em Cristo, recebi o batismo do Espírito Santo. Que mudança! Oh, meu Deus! Eu chegava a andar com um rádiozinho portátil na mão, ouvindo culto e música. Que benção, com novidade, larguei tudo, parei com tudo. Ô, glória, é uma coisa boa. Eu tenho que contar para minha família. Vai ser os primeiros a me abraçar. Quê? Me botaram a correr. Me botaram a correr. Se tu vier aqui falar do teu Jesus, não vem mais aqui. Opa, vocês estão me entendendo? E o que é que eu tenho que contar milagre de Cristo para eles hoje? Eu não conto. Eu fico para mim sozinho essa benção. Por isso que ele disse aqui para as pessoas, não conte para essa cambada lá de fora o que eu fiz para vocês aqui hoje. Então tem muita gente comendo particularmente das bênçãos de Cristo, sossegado e sozinho, enquanto lá fora estão se quebrando tudo. Mas devemos compartilhar com quem quer que Cristo intervenha. Devemos. Se esconder como no mosteiro não dá lucro para ninguém. Ninguém ganha guerra escondido, mas indo para a batalha. Tem muita gente aí que o diabo está combatendo e vencendo. Só nós temos as armas para ajudá-los. Aquele que estiver precisando da nossa ajuda, temos que estar à disposição e quando vê, criar oportunidade para dizer, olha, tem necessidade que Deus mude a tua vida, eu sei como. Está escrito assim, assim na Bíblia. Dê um voto de confiança e você vai, claro, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar de assuntos para ajudar essa pessoa. É bom entendermos. Se tudo que aprendemos, a fé não for aplicada, não serviu de nada. Não serviu de nada. Para encerrarmos aqui onde havíamos passado. Ó. No versículo 50. 8 é o capítulo de Lucas, verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, sobre o recado da menina, lhe disse ao homem, né? Não temas. Crê somente. Se vai na igreja do São Bartolomeu, não temas. Dá uma boa oferta que a coisa vai... Estão me entendendo? Ó, quanto maior, mais vivo vai ficar a menina. É um processo. Toda semana tu traz milão, que aí aos poucos ela vai ressuscitando. Estão me entendendo? Não temas, disse Cristo. Crê somente. Deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos aqui. Tem pessoa que vem na frente para orar por ela. Chega, eu já ensinei que a pessoa vai dar o passo para mim orar. Impor as mãos, como Cristo manda e tal. Mas a pessoa quer dar uma ajudinha para Cristo. Aí ela não recebe nada. De que maneira? Chega aqui na frente e ela continua. Oh, Jesus, oh, Jesus. Tu não vem para receber a minha oração, irmão. Fecha a boca. Quando você vai no banco buscar o que é teu, você chega lá. Gerente. Ai, por favor, dá meu dinheiro. Eu tô até nervoso, não tá aí. O que você faz? Dá o cheque tranquilamente, só dá, passa, né? Notifica que veio o que veio buscar e aguarda que é teu. O que é que Cristo disse aqui? Não faça um sarceiro. Crê somente que o pastor está orando e eu vou fazer serviço. Só creia. Você já pediu a semana, o mês passado, dentro do culto, você veio à frente para receber. Pare de pedir e tome o que é teu pela fé em Cristo. Creia somente. É assim que acontece a coisa. Deus não precisa de tua ajudinha para nada. Tu não pode ajudar em nada, tu só estraga. O chefe aqui da sinagoga não pode fazer nada.
Jesus deixou ele entrar no quarto com Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais chegados dele, participavam de grandes visões, o pai e a mãe. Mas os que estavam rindo, mandou voar tudo para fora. Vocês não têm o direito de ver o meu poder. Show, show! Então não pense você que duvida, que acha que é esperto, tá? Você está sempre fora do convívio cristão. Seja crente. Não duvide. Ponha a fé em prática e você verá a glória de Deus.